O programa Quarta Dimensão, agora na TV Vila Velha, foi criado para divulgar e esclarecer evangelhos sem algemas. Explicar evangelho foi ordem de Jesus. Ele disse: ide e pregai. Alguns cultivam hábito de jurar tempo inteiro, amontoando promessas quase sempre esquecidas. Será correto apostar nesta sequência de comprometimentos insensatamente vazios? Os evangelhos definem a posição do Cristo. Ouvistes o que foi dito: não jureis falso. Eu, porém, te digo: não jureis nem pelo céu, nem pela terra. Sejam tuas palavras simples sim, simples não. Mateus 5, versículos 33 a 37. A singeleza do sim e do não pode ser alterada sem desdouro. A solenidade do juramento, porém, não admite tardio arrependimento. É tão grande o zelo pelo nosso livre-arbítrio que a proibição de jurar nos preserva das amarras desta armadilha solene. Nem o Pai Celestial, nem o seu Cristo apreciaram o ergástulo dos caminhos sem volta, que são juramentos eternos. Promessas sempre apareceram, acompanhando a evolução em todos os ciclos, nenhuma delas, porém, garantidoras de posse perpétua. Até alcançarmos a perfeição, tudo será provisório, meus amigos. Plena consciência da eternidade somente será adquirida ao adentrarmos o sétimo céu. Mas isto vai muito longe. Bons amigos nos ajudam nesta jornada voluntária. Cada um fazendo sua parte, teremos ótimo som, imagem perfeita e bastante esclarecimento. Esse será o assunto de hoje. Não depois do sim. Numa tarde desta semana, assisti pregador respondendo pergunta numa rede de televisão. A pergunta foi a seguinte: o rei Davi será salvo no próximo juízo final? A resposta é previsível dentro desse sistema religioso que exalta o rei Davi e acredita na salvação sem esforço, após vida única. Algumas palavras de Samuel dirigidas ao rei Saul servem de base perpétua para a exaltação de Davi como selo definitivo da sua estatura. É aquele momento em que o profeta Samuel comunica ao rei Saul que ele já não tem a unção de Jeová para governar. Praticamente Saul foi destituído do poder pelo profeta Samuel. Já agora não subsistirá o teu reino, exclamou Samuel. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, para líder do povo, porque não observastes os estatutos do Senhor. 1 Samuel 13, versículo 14. Davi, naquele momento, espiritualmente, já se tornara rei. Ele era o homem segundo o coração de Deus. E por incrível que pareça, ainda hoje, 3.000 anos depois, a teologia mantém Davi no mesmo pedestal.
aquele menino pastor de ovelhas do pai, para certos teólogos, não cresceu, não evoluiu e ainda conserva o cheiro de criança, o cheiro infantil. Continuou pequenino, puro e inocente, 3.000 anos depois, como se Deus se obrigasse a manter a sua reputação de bom menino, peronia secula secolorum. É a coisa mais absurda que se possa imaginar. Não, caríssimos, o Todo-Poderoso não fica petrificado em desabafos eventuais, proferidos para definir momentos e não eternidades. A Bíblia disse que Sansão veio ao mundo ungido pelo Espírito Santo e, no entanto, Sansão terminou suicida. Judas Iscariotes era detentor de unção como discípulo de Jesus. E todos conhecem seu fim. Davi ainda era pastor de ovelhas e naquele momento merecia elogios. Mas depois, não muito tempo depois, ele colocou os pés pelas mãos. Davi se tornou cruel e violento. De tal maneira isto é verdadeiro, que Jeová proibiu Davi de construir templo em seu nome, numa censura direta ao seu espírito violento e devasso. O Pai Celestial sabe dizer não, depois de ter dito sim. Escutem o registro da Bíblia. Meu filho, disse Davi a Salomão, eu tive vontade de construir templo dedicado ao Senhor, mas o Senhor me proibiu dizendo, tu tens feito muitas guerras, não poderás edificar templo ao meu nome depois de tanto sangue derramado. 1 Crônicas 22, versículos 7 e 8. Se as guerras de Davi fossem santas, como alguns dizem, Deus as aceitaria com júbilo. As restrições e o castigo imposto ao rei Davi mostram Deus insatisfeito com aquele que merecera elogios alhures. Nesta altura, com certeza, Davi já deixara de corresponder ao título de homem do coração de Deus, embora alguns pregadores ainda persistam a endeusá-lo. Não podemos aceitar que Deus mude de opinião. Poderá ser o grito de alguém inconformado com o rumo da nossa conversa. E eu volto à Bíblia para mostrar que Deus não se petrifica em suas apreciações, porque foi Ele mesmo que nos deu o livre-arbítrio. Vocês acham que Jeová faria melhor confirmando indefinidamente a saga de alguém depois de inumeráveis crimes? De minha parte, eu rejeito esta interpretação que fabrica a imagem de Jeová completamente fora da realidade. E mais uma vez provo com a Bíblia, repetindo o que já disse. Apesar de ungidos em caráter perpétuo, os sacerdotes da casa de Eli foram reprovados por Deus. Vejam que Jeová ungira aquelas figurinhas como sacerdotes eternos. Ele usara a expressão eternos, perpétuo. Escutem o que diz o texto da Bíblia. Na verdade, anteriormente eu disse que a tua casa andaria diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, e aos que me desprezam, da mesma forma serão desprezados. 1 Samuel 2,
versículo 30. E Jeová ainda segue mais longe, podando aquela árvore podre que ele mesmo plantara. Cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai. Foi a sentença proferida por Jeová, substituindo anterioridade da unção eterna. Isto confirma as palavras do nosso tema de hoje. Não depois do sim. Cuidado, pois, meu caro. E a confirmação é valorizada pela boca do próprio Jeová. Não esqueçam. Elogio na segunda-feira pode ser modificado no sábado, mesmo em se tratando de opinião pela boca do Todo-Poderoso. Os seres humanos são livres para modificação de comportamento, tanto para pior como para melhor. Quem muda maneira de agir arrisca escutar algo desagradável aos pés dos ouvidos, é verdade. Fui afastado das funções de seu espírito protetor. Ele foi afastado das funções de espírito protetor. Por quê? Dirá o nosso anjo da guarda. E ele terá que dizer, ele terá que confessar o seu erro. Ninguém se considera ovelha preferida e intocável, especialmente intocável. Eternamente, meus caros, pertence a esta ou aquela religião o parecer insano de dizer que o eternamente não tem fim. Porque Jesus falou em diversas eternidades. Grandes porções de tempo são eternidades. Religiosidade, caríssimos, não salva ninguém. Ninguém se gabe de ter este ou aquele curso de teologia e conhecer o caminho teórico da salvação. Depois de terminar os estudos no seminário, Alfeu de Góis foi destacado para a cidade distante, aqui mesmo no Brasil. Estudou no Sul e de repente foi nomeado para a igreja no Nordeste. Desembarcando na cidade distante, sem conhecer ninguém, tudo lhe era estranho e complicado. Continuaremos essa historiazinha logo em seguida no outro bloco, porque agora nós vamos fazer a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só, daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão e convidamos os telespectadores para acessar o nosso site. Ele já está na telinha, esperando por aqueles que preferem analisar textos por escrito. Para quem não dispõe de tempo para assistir os programas das sextas-feiras, oferecemos a comodidade de 164 exposições no YouTube. Desde março de 2015, nossos programas têm sido colocados no YouTube para a comodidade dos telespectadores. Atualmente, apesar de aposentado, o amigo Zube é o provedor dessas páginas semanais. Obrigado, Zube. E agora a continuação do tema, não depois do sim. Alfeu de Góis é o personagem desse nosso pequeno conto. Em começo de carreira, preferiu carregador ao invés de um táxi. Tudo por uma questão de falta de recursos. Dentre todos, escolheu o garoto bem falante,
lépido e simpático. Confessou ao garoto que não conhecia o caminho da igreja. Deu tapinha no ombro do carregador e lhe disse sorridente: tenho certeza que estou em boas mãos. Pode deixar, só, respondeu o menino. Conheço a cidade com a palma da minha mão. O garoto não parou de falar durante toda a extensa caminhada. Definiu o mapa do lugar e todas as suas belezas. Foi detalhista, saudando a terra onde nascera. Alfeu de Góes aproveitou a ocasião para inaugurar seu ministério. Aquele garoto sorridente poderia ser útil como assessor, e por que não? Seria de bom augúrio recrutar o prosélito logo na chegada. Saiba, filho, que eu posso fazê-lo muito feliz, disse Alfeu, com voz macia. Eu posso mostrar-lhe o caminho de Deus. O garoto, surpreendido, teve reação inaudita de surpresa e disse: me engana que eu gosto, sou. Há 15 minutos o senhor não conhecia o caminho da igreja e agora já conhece o caminho de Deus. Este é o drama daqueles que avançam sinal fechado. Ignoram a localização da igreja no bairro ao lado, mas se dizem peritos na abertura de diálogo com o Pai Eterno. Me engana que eu gosto, foi a resposta zombeteira do nordestino. Muita gente de Bíblia nas mãos se julga perito e não conhece as entrelinhas do próprio livro sagrado. Eles desconhecem que Deus é dinâmico e modifica a sua opinião sobre os viventes em qualquer tempo. Ele pode me elogiar um dia e dali 2 dias contar as minhas falhas. Vejam que Davi, apontado como homem segundo o coração de Deus, terminou proibido de construir templo, porque se tornou violento e cruel. Nunca esqueçam que Jeová ungiu a casa de Eli em caráter perpétuo, para toda a eternidade. E de repente voltou atrás da promessa. Da mesma forma, Deus sagrou Saul como rei e noutra ocasião o destituiu. Davi era feito segundo vontade de Deus, alcançou o trono e se tornou poderoso, mas a juventude idealista se foi e as paixões e os vícios venceram. O livre-arbítrio nos faz crescer nas tarefas de amor. O livre-arbítrio nos esmaga nas tarefas de ódio. Depois do ato praticado, será impossível passar borracha e apagar as consequências. Se alguém planta espinheiro, meus amigos, com toda certeza vai colher o quê? Espinheiros. Clamar misericórdia é comovente, mas nem sempre oferece resultado positivo. De repente, nós somos jogados para escanteio pelo Deus que conhece o nosso coração e que exige que sejamos mais cuidadosos com o nosso procedimento. O rei Davi foi patético no Salmo 50, chorando pitangas diante de Jeová. Lava-me, Senhor, e me tornarei mais alvo que a neve. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, coração puro e renova em meu interior um espírito inabalável. Salmo 50, versículos 7 a 10.
É isto aí, Getúlio, diz o Serafim dos Anjos, numa provocação explícita. E ele completa o seu raciocínio, mascarando o rosto de Deus com traços de advogado do diabo. Mesmo considerando o adultério com a mulher de Urias e o decreto da morte do pobre soldado, Davi usa o Salmo 50 para pleitear brancura da neve para a sua alma. E tem mais, Getúlio. Diz o meu crítico, no versículo 10, o pecador Davi pede coração puro, e o Senhor lhe concede a dádiva. Tudo perfeito, fácil, grátis, e sem o menor esforço, na opinião simplista do nosso amigo Serafim. Para esta figurinha simplória, todas as demandas são solucionadas pelo Pai das alturas em termos de salvação das almas. Na opinião dele, o ser humano funciona como espectador, pois nada lhe resta fazer, Deus faz tudo. Na opinião deles, não na minha. Não me coloquem nessa canoa furada. Ele reprisa a história predileta dos arrecadadores, porque os arrecadadores gostam de fazer com que a pessoa se sinta beneficiada por Deus dentro das suas igrejas. A teologia já decretou que tudo é grátis, bastando apenas cumprir os preceitos religiosos. Seria bastante cômodo se fosse assim, Serafim. Até rimou. Aliás, nem sofreríamos tantos dissabores se já fôssemos criados santos. Deus deveria então criar santos já de rompida. Se o Pai Eterno vai nos tornar puros aleatoriamente um dia, por que esperar este dia, esperar tanto tempo? Não seria mais lógico já nos ter criado anjos no ato da concepção? Nascer anjos de primeira evitaria esta jornada de tantas provas e de tantos sofrimentos. Seríamos feitos santos sem o menor esforço. Já que é assim, eles pensam assim, eu não. Getúlio retruca o enrolador emérito chamado Serafim. É a Bíblia quem fala, Getúlio. E nesse mesmo salmo, o rei Davi faz o pagamento do perdão. Está lá no último versículo desse Salmo 50. Então aceitarás sacrifício de justiça, oferendas e holocaustos, e serão colocados bezerros em seu altar. Salmo 50, versículo 21. Era o sangue dos pobrezinhos, dos animais, que tirava os efeitos depressivos das transgressões, conforme a Bíblia nos conta. Tudo simbólico. Trocavam os pecados pela carne e pelo sangue dos bichinhos. E o sujeito ficava livre das transgressões, proclama o Serafim, impondo sua crença, tentando impor sua crença. E se torna agressivo. Getúlio, é a Bíblia quem afirma isto e você não pode contrariar a Bíblia. O Salmo 50 garantiu ao rei Davi brancura da neve em termos de perfeição. A propósito desta brancura, eu conheço o trecho do profeta Isaías, meus caros, que será oportuno divulgarmos. Faremos isto no próximo bloco, porque agora nós vamos fazer mais uma pequenina interrupção para os comerciais do canal, mas logo em seguida voltaremos. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. O apóstolo Paulo escreveu:
Por que vos submeterdes a normas, como se a vossa vida ainda dependesse do mundo? Não tomes, não proves, não toques. Tais são mandamentos e doutrinas de homens. Tudo isso é destituído de valor e só serve para satisfazer a carne. Colossenses 2, versículos 20 a 23. E o apóstolo Paulo segue na linha sem algemas, determinando: ninguém vos condene por comida ou bebida, a respeito de festa, de lua nova ou de sábado. Tudo isto não passa de sombra do que devia ser, porque a realidade mesmo é o Cristo. Colossenses 2, versículos 16 e 17. Repetimos o desabafo de Paulo. Lua nova ou sábado não passam de sombras com validade vencida, como nós temos dito. Códigos eternos não fazem o perfil do nosso Cristo. Jesus desceu à terra para libertar os cativos de tão sufocante cascata de preceitos e proibições. Por mais que aparentem sabedoria, religião pessoal, devoção e ascese são destituídas de valor e só servem para satisfazer a carne. Colossenses 2, versículo 23. E após este pinguinho de doutrina, a continuação do nosso tema: não depois do sim. Se os vossos pecados forem como a escarlate, eles se tornarão como a neve. Se forem vermelhos como o carmesim, ficarão alvos como a lã. Isaías 1, versículo 18. Esse é o texto que nós prometemos lá no bloco anterior. E o serafim me olha como se eu fosse gladiador romano, caído na arena, e ele encostasse a lança no meu pescoço, pronto para me fazer chegar ao final. Isto confirma o que eu falei, diz o Zé das... O serafim, esse Zé das quantas, criatura cheia de problemas. E ele está triunfante, porque ele está pisando no meu pescoço. Você mesmo, Getúlio, veio confirmar a purificação prometida por Deus de forma grátis. Mas eu já levantei do chão, da arena de combate, e já me encontro de pé, serafim. E lhe digo de igual para igual, com toda a tranquilidade, exatamente por esperar esta sua reação, eu comecei por esse versículo 18, que te coloca nas mãos a vitória. Mas vamos adiante. Eu deixei serafim de lado, os versículos 16 e 17 anteriores a este 18, para colocá-los como água gelada na sua fervura. Porque a história não é tão simples como você imagina. Os versículos 16 e 17, anteriores a este que eu citei, têm algumas exigências para branqueamento de pecados. A solução não é tão simples como você imagina. Nestes versículos se configuram algumas determinações de Jeová, mostrando que a coisa não é grátis. Diz a Bíblia: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei a causa das viúvas e dos órfãos.
Esses versículos 16 e 17 do capítulo 1 de Isaías refletem o pensamento profético de Jeová. E é exatamente com estas exigências que o branqueamento apontado como fácil por você, Serafim, foi determinado por Deus. Se os vossos pecados forem como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Se forem vermelhos como o carmesim, ficarão alvos como a lã. Isaías 1, versículo 18. Os versículos 16 e 17, que antecedem este de número 18, que fala de perdão, colocam a verdade real, a verdade total, a verdade de que Deus cobra do pecador alguma coisa. Existe preço, portanto, meu caro Serafim. É a Bíblia implodindo a leniência dos hipócritas. Sem passar pelo cumprimento das obrigações, ninguém conquistará o prêmio. É a Bíblia quem afirma esta grande verdade. Saiba que somente depois de todas as exigências devidamente praticadas é que se concretizará alívio no peso do karma. Antes disto, nem pensar. É aquilo que Jesus determinou. Se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8, versículo 34. Veja que existe compromisso de parte dos seguidores, carregar a cruz, aceitar cada um a sua cota de pesares, porque cruz é símbolo de sofrimento. Neste trecho do Novo e naquele do Velho Testamento, encontramos o mesmo obstáculo. A necessidade de realizar primeiro para merecer depois. O Evangelho de Marcos recomenda carregarmos a cruz nos ombros. O livro de Isaías impõe tarefas. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei a causa das viúvas e dos órfãos. Isaías capítulo 1, versículo 17. Depois do trabalho de reforma íntima e de corajosas atitudes em favor de viúvas e órfãos, será natural alcançarmos alívio da nossa carga. O que nós ressaltamos é que nada vem de graça. Jesus é suficientemente claro. Ele manda que cada um carregue sua cruz, e tal atitude significa que as bênçãos chegarão depois da nossa parte realizada. O nosso Rabi jamais irá nos dizer: vá descansar, filho, que eu termino o seu trabalho pesado. Isso seria apadrinhamento incompatível com a formação de caráter de um filho de Deus. Somente as vítimas de aflição gozam de tratamento especial. Para estes, o Pai Celestial se torna a verdadeira mãe extremosa. Vinde a mim todos os que estáis sobrecarregados e aflitos, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, versículo 28. O Senhor Deus não ficará sustentando ociosos para que trabalhem menos e durmam mais. Esta é a mensagem verdadeira da Bíblia, que aponta o esforço como lição, que recomenda o sacrifício como fortificante da vontade, que aponta as provações como fortalecedoras da têmpera das criaturas humanas. Deus ajuda, mas Ele não vai carregá-lo nas costas, fique claro isto. Depois da reforma íntima e da defesa das viúvas e dos órfãos, é que vai se cumprir a promessa de Jeová. Se os vossos pecados forem como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Se vermelhos como o carmesim, ficarão alvos como a branca lã.
Isaías 1, versículo 18. Nós ainda temos muito chão para percorrer. Não existe cerimônia, nem batismo, nem força alguma que nos lave interiormente a sujeira das nossas almas. Ainda não foi inventado outro detergente além de uma vida reta. Integridade de caráter e trabalho são características daqueles que estão subindo a ladeira do aperfeiçoamento. Ninguém se iluda com promessas falsas. Sim, Getúlio, mas você não esqueça que o sangue de Jesus lava os pecados. No Novo Testamento a solução é o sangue de Jesus. Pois saiba que o apóstolo João tratou desse assunto com inteligência. Abra sua Bíblia, Serafim, na primeira epístola de João, que se encontra lá no final, antes de Judas e de Apocalipse, você vai encontrar um texto que vai ficar bastante aparvalhado, meu amigo. Mas agora, primeiro, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. E avisamos. Ninguém esqueça este encontro semanal das sextas-feiras, a partir das 15h30, na TV Vila Velha. Já se tornou costume nas tardes de sextas o estudo de assunto do Evangelho ou da Bíblia, sem algemas. Na próxima semana apresentaremos outro tema de grande interesse. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto em estudo. Não depois do sim. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purificará de todo o pecado. 1 João 1, versículo 7. Vejam que a coisa não é como eles falam, não. A coisa é diferente. Se nós andarmos na luz, é claro que se eu andar na luz, meu amigo, a luz de Deus, é claro que eu estarei completamente salvo. Mas nós ainda somos muito pecadores para falar sobre essas coisas. Este, meus amigos, é o trecho do Novo Testamento que nos cobra a busca da iluminação, andarmos na luz de Deus. Se conseguirmos a proeza de andarmos na luz de Deus, como se encontra na luz, como Deus se encontra na luz, eu acredito sem qualquer dúvida que o sangue de Jesus nos purificará. Todavia, antes de tudo, somos obrigados a cumprir o que diz o Evangelho, andarmos na luz. Primeiro, a busca da iluminação, que representa esforço pessoal de nossa parte. Somente depois desta conquista, o apóstolo João nos garante o sacrifício de Jesus como benéfico para a nossa salvação. Se alguém andar na luz, meu caro Serafim, neste dia em diante o pecado se tornará tão penoso, tão desagradável para nós, que ele não terá a mínima chance de nos vencer. O grande obstáculo para nós pecadores será encontrar o caminho da luz e caminharmos nele. Quando concretizarmos este passo decisivo da jornada, por certo nos livraremos das paixões humanas.
É condição claramente exposta na Bíblia. Vejam que Jesus não prometeu que nos faria perfeitos pela sua força. Ele tinha condições de nos fazer perfeitos, mas não. Ele quer que nós consigamos isto. Sua ordem foi: sede perfeitos. Ele não disse: eu vos faço perfeitos. O esforço tem que nascer e se estabelecer em nossa vontade. O aperfeiçoamento é a tarefa pessoal de cada criatura. Se o Pai Criador nos permitiu reencarnar, deixou claro os seus propósitos. Jesus desceu ao encontro dos homens e desligou a enorme caldeira dos pecados humanos que estava em ebulição, quase explodindo. Vocês já presenciaram a explosão de máquina a vapor? O calor vai aumentando, 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 sem parar. E de repente, bumba! Tudo arrebenta pela força da energia espantosa produzida pelo vapor aprisionado na caldeira. Sodoma e Gomorra foram exemplos deste crescimento desordenado dos vícios e da impiedade. Naquela ocasião, a caldeira explodiu. É desta forma que entendemos a razão de que Jesus seja apontado como nosso Salvador. Ele salvou o planeta das consequências da poluição do pecado, que simbolicamente comparamos à explosão de caldeira. Se ele não descesse ao planeta, com certeza nós explodiríamos, tão grande a força da maldade dos seres humanos. É assim que nós entendemos que Jesus seja o Salvador. O justo assumiu as transgressões dos injustos para saciar a sede da justiça, porque existe uma justiça que cobra os nossos deslizes. Jesus conhecia as consequências do seu ato voluntário. Como Cordeiro de Deus, o Messias estava predestinado ao martírio, como esta previsão em Apocalipse. E todos os habitantes da terra adoraram a besta, aqueles cujos nomes não estão inscritos no livro de vida do Cordeiro, que tem sido martirizado desde o começo do mundo. Apocalipse 13, versículo 8. É o Apocalipse quem diz: para alcançar a condição de Cristo planetário, os espíritos perfeitos terão que passar sempre pelo martírio. É o último ato do drama. Cordeiro que tem sido martirizado desde o começo do mundo. Apocalipse 13, versículo 8. Isso acontece em todos os mundos, em todos os planetas. O sangue de Jesus, portanto, é símbolo de redenção através do Cristo que reside no templo interior de cada criatura. O Nazareno se tornou caminho e nos apontou o caminho. Tomar a cruz dos pesares nossos de cada dia e segui-lo é a única solução. Ninguém olvide que Jesus se tornou Cristo através do sofrimento. Ele disse exatamente isto aos discípulos que encontrou na estrada de Emaús. Honestos e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse para entrar na sua glória? Lucas 24, versículos 25 e 26. Jesus foi açoitado, coroado de espinhos, escarnecido pelos mesmos beneficiários do seu sacrifício. Somente um, dentre tanta gente, apostou no sim, quando todos lançavam dardos envenenados. No meio daquela atmosfera negativa, somente alguém o reconheceu. O brado de Dimas, o bom ladrão, salvou aquela tarde escura. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino.
A pérola se desenvolve na prisão do molusco, disforme e mal cheiroso. As sementes dos lírios de Astolá se espalham na terra molhada, se desintegrando ao contato do solo fértil. Os grãos de trigo explodem na cova aberta nos terrenos dos agricultores. Espermatozoides rápidos e inteligentes invadem óvulos e crescem na prisão de úteros fecundos. Tudo se desenvolve em ciclos neste mundão de meu Deus. De repente, a pérola resplandece no colo da princesa e os lírios de Astolá desabrocham fora da terra e os espermatozoides são feitos seres vivos. Cada fase dessa explosão de vida é uma realidade autônoma, diferenciada e maravilhosa. O que foi ontem talvez não se repita mais no dia de hoje. O que tem sido hoje poderá modificar-se amanhã. Ou sim, eventualmente terminará a semana em não. O não poderá completar o círculo de forma positiva. Dentro de um planeta em transição, ninguém espere moleza e sonhe com privilégios. Deus e o seu Cristo são as únicas realidades imutáveis dentro deste universo em que vivemos. Eles são os mesmos, ontem, hoje e amanhã. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, caríssimos, nós pedimos ao Pai Celestial que derrame todas as bênçãos, todas as alegrias, tudo que for de melhor, estamos desejando para cada um dos nossos telespectadores. Que haja prosperidade, alegria, prosperidade, paz, harmonia, tudo de bom. Mas acima de tudo, meus caros, amor no coração. Porque o amor é o alicerce de todas as construções da vida. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.